Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Ei, cara, ficou sabendo do que vai rolar hoje na disciplina do professor Vladimir? Demais, mana! Um seminário sobre escutas clandestinas. Direitos humanos, cara. Perco por nada. E se alguém realizasse a escuta telefônica de um diálogo em que você faz parte, você sente que seus direitos enquanto pessoa estão sendo violados? E o que pensar em relação aos direitos humanos? Pois bem, a luta por direitos é um percurso pelo qual estamos realizando desde muito tempo, especialmente em relação aos direitos humanos ali após o final da Segunda Guerra Mundial, momento em que houveram diversas atrocidades. E no final desse período, ao mesmo tempo que iniciou-se a criação de mecanismos de proteção no âmbito das Nações Unidas, também passou-se a criação de sistemas regionais, como o sistema europeu, o sistema africano, o sistema americano. E para falar especialmente sobre o sistema interamericano, que é o nosso, nós vamos fazer um rápido tour histórico para falar a respeito desse local de proteção dos direitos humanos em que não houve a devida proteção no âmbito interno, no sistema nacional. Então, de forma bem sucinta, podemos dizer que o contexto latino-americano ele é demarcado por dois períodos, o dos regimes ditatoriais e o de transição política aos regimes democráticos, por volta da década de 80, na Argentina, Chile, Uruguai, no Brasil. E, embora essa primeira etapa de processo de democratização tenha sido alcançada, que passa dessa transição de um regime autoritário para a instalação de uma democracia, essa segunda etapa do processo, apesar do avanço, ainda está em curso, não há a efetiva consolidação desse regime democrático. E isso significa o quê? Que há um duplo desafio. Romper, primeiramente, esse definitivo legado de uma cultura ditatorial e uma série de violações de direitos da pessoa e consolidar de fato o regime democrático. Daí por que falar em proteção dos direitos humanos e ter um espaço de luta por esses direitos, não só em âmbito global, como também nos sistemas regionais, porque fica próximo das características daquela região, no nosso caso, no sistema interamericano. Por isso, eu vou falar um pouco mais de que maneira funciona esse sistema, trazendo especialmente características relacionadas à comissão e à corte. Então, o que seria o sistema interamericano? Ele é um sistema regional de proteção dos direitos humanos e está vinculado à OEA, a Organização dos Estados Americanos, a partir aí de 4 bases, sendo a primeira delas a própria Carta da OEA, que foi feita em 1948, que inclusive cria a OEA, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem de 1948, inclusive ela foi criada antes mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, questão ali de meses, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamado de Pacto de São José da Costa Rica, São José da Costa Rica, de 1969. Esse é o instrumento principal do sistema interamericano, né? A Convenção Americana é o sistema principal aí. Ele entra em vigor em 1978 e o Brasil ratifica em 1992. E, por último, o Protocolo de São Salvador, que vai tratar dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, no sistema regional americano, nós vamos ter a comissão, que é um órgão tanto da OEA, da Organização dos Estados Americanos, quanto da Convenção de Direitos Humanos. Essa comissão monitora 35 países que a compõem atualmente, é um órgão principal e autônomo da OEA e fica encarregado de monitorar, de fiscalizar, de promover de fato, a proteção dos direitos humanos. Com relação à sua composição, a comissão ela é formada por 7 membros de alta autoridade moral e reconhecido saber em matéria de direitos humanos, assim é a previsão na convenção, e também
A sede da comissão fica em Washington, D.C. Então, toda essa organização da comissão, ela vai se voltar em relação à competência para os Estados membros do continente americano e há também diversas outras peculiaridades no que diz respeito ao peticionamento. Nós vamos falar um pouco de que maneira ocorrem os procedimentos no âmbito da comissão. Então, a nossa Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai trabalhar a partir de 3 pilares, sendo um deles o sistema de peticionamento individual, que vamos falar um pouco mais, um outro pilar relacionado à maneira como os Estados-membros estão atuando relacionado aos direitos humanos e um outro ponto que ele observa em que momento estamos vivendo e quais seriam as temáticas prioritárias. Então, vamos falar um pouco mais sobre a linha do tempo, de que maneira ocorre essa possibilidade de peticionamento individual e quais seriam os desdobramentos a partir daí. Então, vamos falar do procedimento na comissão quando há ali o peticionamento. Aqui pode-se falar em queixa, peticionamento, denúncia, onde a comissão vai analisar se há de fato ali a violação de direitos humanos em relação a algum indivíduo ou um grupo de indivíduos também. Só que para isso, o primeiro momento é o momento de análise dos requisitos de admissibilidade, que está previsto no artigo 46 da Convenção. Vamos analisar 3 desses requisitos. Aqui nós estamos no primeiro momento da comissão, é o momento em que ela vai analisar se os requisitos foram de fato preenchidos. Quais são esses requisitos? Primeiramente, uma petição identificada, ou seja, não pode ser feita uma denúncia de forma anônima. O outro requisito é a inexistência de litispendência internacional, ou seja, esse peticionamento não pode ter sido realizado em uma outra instância internacional. E ali, por último, outro requisito que eu trouxe aqui é o esgotamento das vias internas, dos recursos internos do país. Aqui salvo também aquelas questões em demora não justificada, questões em que a legislação interna não provê o devido processo legal, então há uns desdobramentos também nessa possibilidade. Então, nós trouxemos 3 requisitos aqui que são avaliados nesse primeiro momento, na primeira parte, após ali o peticionamento. Então, na sequência, vai haver a investigação. De que maneira que o Estado pode realizar a investigação? E aqui, os representantes, eles podem fazer visitas em loco, vai ouvir testemunhas, realizar os procedimentos para fazer a colheita de provas. Então, aqui é um momento de investigação para verificar se, de fato, o Estado, de que maneira o Estado feriu aquele direito e de que maneira pode ser feita a reparação das vítimas ou da vítima. Então, a comissão vai fazer de tudo para que haja um acordo a partir daquela investigação que ela fez, as sugestões de reparação que serão elaboradas, ela vai tentar mediar esse acordo entre o Estado e as vítimas ou a vítima daquela violação. E aqui nós podemos ter 2 cenários. Um primeiro em que o Estado concorda com a possibilidade de realização do acordo, momento em que vai ser finalizado o procedimento, lembrando que aqui não é um procedimento judicial, e aqui nós já temos uma elaboração de um informe que vai ser passado tanto ao peticionante, quem entrou ali no sistema para fazer a denúncia, quanto para os Estados membros do sistema interamericano. Então, aqui, se fizer o acordo, ok, finaliza. E se não houver o acordo, o Estado não concorda com aquela decisão, a comissão ela emite um parecer e nesse parecer nós teremos as conclusões relacionadas à investigação que foi realizada, bem como as recomendações, dado conhecimento daquilo que foi trazido pela comissão nesse parecer. À medida que o denunciado toma conhecimento, então, nós temos aí uma nova oportunidade, ou para que o Estado acate esse parecer, então, se ele concordar, ele acatando esse parecer, ele vai tomar as providências no momento em que se encerra o caso também. Porém, se o Estado não concorda com esse parecer, o que acontece é que a comissão ela pode encaminhar esse parecer para a Corte Interamericana, momento em que se iniciará um procedimento judicial, porque até o momento tudo que nós trouxemos aqui
relacionada a esse procedimento está no âmbito da Comissão Interamericana, não judicial. O que a comissão busca, à medida que ela recebe esses peticionamentos, denúncia, é fazer uma verificação se de fato há violação daquele pacto acordado entre os Estados-membros no sistema interamericano, verifica se há de fato uma violação. Se ela verifica a violação, ela sugere formas de reparação para que seja feito um acordo a partir daquilo que foi concluído pelos membros da comissão. E assim, nós fechamos essa parte da comissão, falamos como ocorre o procedimento, inclusive o peticionamento ele pode ser feito de forma virtual. Vou mostrar um pouco sobre esse peticionamento, como que ele pode ser feito no site, o peticionamento individual, e depois nós vamos falar sobre a Corte Interamericana. Então, nós estamos aqui no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós temos acesso a diversos links informativos, manual de uso do peticionamento, vídeos tutoriais, mas para acessar para o peticionamento é aqui na opção acessar. Ao entrar na página, nós temos acesso ao portal do Sistema Individual de Petições. Aqui, para que a gente consiga entrar na sessão e fazer um peticionamento, é preciso fazer um cadastro que vai ser analisado e validado para que então seja possível iniciar uma sessão e fazer o envio de documentos e arquivos, enfim. Só para mostrar que é possível fazer o peticionamento por meio da internet no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E um detalhe que nós devemos observar dessa possibilidade que a comissão possui de encaminhamento do parecer para a Corte Interamericana, esse procedimento só será possível se o Estado parte ele reconhecer mediante uma declaração expressa e específica que reconhece a competência da Corte para a análise, interpretação e aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, apesar que, independente dessa declaração expressa, é claro que o Estado parte pode aceitar a competência em algum caso específico. O Brasil aceitou expressamente a competência da Corte Interamericana em 1998. Bom, então nós falamos sobre a comissão e vamos falar agora um pouco sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão jurisdicional do sistema regional. A sua composição é de 7 juízes nacionais dos Estados-membros da OEA e possui a competência em 2 frentes, tanto consultiva quanto contenciosa. A consultiva ela está relacionada à própria interpretação das disposições da Convenção Americana. E aqui ele vai não só fazer interpretações da Convenção, como também relacionado aos tratados concernentes aos direitos humanos. E o seu caráter jurisdicional, a solução que se busca ali, não apenas de interpretação da própria aplicação da Convenção, mas as suas decisões têm força jurídica vinculante e obrigatória. É interessante pensar nesses 2 polos, essas 2 possibilidades de funcionalidade da Corte, consultiva e contenciosa, porque à medida que se procura a Corte para uma análise consultiva, ou seja, ele vai solicitar um parecer da Corte relacionado à interpretação da Convenção, relacionado à interpretação de um tratado relacionado a direitos humanos, ou também para opinar determinados preceitos da legislação doméstica em face dos instrumentos internacionais. Daí onde nós falamos do controle de convencionalidade das leis. Então, aqui é importante lembrar que a Corte ela não vai efetuar uma interpretação estática da legislação, dos próprios direitos humanos, que está sempre em movimento, em construção a partir da nossa história, né? Então, ela faz essa interpretação dinâmica da Convenção de maneira evolutiva, considerando qual o contexto que nós estamos vivendo, temporal, quais são as transformações sociais, o que permite vivenciar ali da própria expansão dos direitos naquele cenário de uma região do próprio continente. Vocês se lembram que lá no começo nós falamos sobre escutar a conversa de outra pessoa, se seria uma violação dos direitos humanos? Será que isso acontece? Hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu no Brasil e que foi até o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos.
professor, olá colegas. Eu vou falar sobre o caso Escher e outros versus Brasil, caso número 12.353 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e vou falar sobre o que aconteceu no âmbito interno no Brasil e que motivou as vítimas a se socorrerem aí junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, o caso ele se refere a uma violação de direitos pela ilegalidade na interceptação telefônica de uma cooperativa e uma associação do Estado do Paraná ligadas ao MST e pela divulgação indevida de trechos de conversas telefônicas na imprensa. Tudo começou em 1999, quando um major da Polícia Militar fez uma representação pela interceptação telefônica de um número de telefone, final 1418, de uma cooperativa denominada Coana, lá do estado do Paraná, e que era administrada por Arley José Escher e mais 4 pessoas. Essa representação foi feita junto à Justiça Estadual de Luanda. A justificativa para a apresentação dessa representação é que havia uma suspeita de que os administradores dessa cooperativa estavam se apropriando de recursos de 2 programas ligados à agricultura familiar e à reforma agrária, e esses recursos eram destinados ao sem terra de um assentamento, e essas pessoas estavam usando então o telefone, que é solicitado para fazer a interceptação, para a prática de crimes. Então havia essa necessidade de fazer o monitoramento dessas ligações para a apuração desses crimes. A Polícia Militar indicou ainda um outro motivo para a interceptação telefônica, que era investigar a morte de Eduardo Agnone, irmão de Celso Agnone, uma das vítimas do caso Escher. Essa morte, segundo a Polícia Militar, teria sido motivada pelos desvios de recursos que a interceptação telefônica também objetivava investigar. Mas depois foi verificado que os reais motivos eram outros. O que se pretendia era monitorar os integrantes do MST em razão do aumento de invasões de fazendas no estado do Paraná, o que estava causando uma preocupação do governador do estado. Apresentada essa representação junto à Justiça Estadual lá de Luanda, a juíza deferiu o pedido, com essa fundamentação que foi colocada aí, simplesmente deferindo e oficiando-se aí a companhia telefônica. Essa decisão foi dada em 5 de maio de 1999 e não foi dada ciência dessa decisão, desse procedimento, ao Ministério Público. E o mais grave, essa interceptação ela abrangeu também uma outra linha que não estava na representação inicial, do final número 1320, que estava instalada aí numa associação também vinculada ao MST, administrada também pelas vítimas, Arley José Escher e essas outras 4 pessoas. É importante observar que a autorização judicial para a interceptação da segunda linha telefônica foi dada apenas quando do primeiro pedido de prorrogação do procedimento, que também foi deferido sem qualquer fundamentação. Então, durante alguns dias, foi feita a interceptação telefônica de uma linha sem autorização judicial. Antes mesmo de terminar essa interceptação, que durou 49 dias, foram divulgados fragmentos dessas conversas telefônicas na imprensa. E no dia 1º de julho de 1999, a Polícia Militar entregou em juízo as 123 fitas com o resultado das interceptações das linhas 1418 e 1320, respectivamente da Coana e da ADECOM. Então foram destacados aí os principais problemas verificados em relação a esse caso, que geraram aí a ilegalidade dessa interceptação telefônica. Primeiramente, ter sido feito pela Polícia Militar. A decisão da juíza foi uma decisão sem fundamentação. Não foi dada ciência dessa interceptação ao Ministério Público. Ela abrangeu uma outra linha telefônica que não constava na decisão judicial.
e houve a divulgação indevida de trechos da conversa telefônica, né, à imprensa. É importante agora destacar alguns processos que tramitaram no Brasil a respeito do caso, inclusive para verificar o cumprimento do requisito de admissibilidade do caso junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos pelo esgotamento das vias internas. 3 processos demonstraram esse esgotamento, que foram um mandado de segurança impetrado pelas vítimas em razão da interceptação telefônica, porém, como ela já havia encerrado, foi denegada a segurança, o que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. Também foi apresentada uma denúncia pelo Ministério Público em razão da atividade da juíza e dos integrantes da Polícia Militar por abuso de autoridade, usurpação da função pública e crime de responsabilidade. Essa denúncia foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça. E o secretário de Segurança Pública do Paraná ele foi condenado em primeira instância por quebrar o segredo de justiça, pela divulgação das conversas, porém ele foi absolvido em segunda instância, em 2004. Então essas 3 ações, essas 3 demandas que foram intentadas no Brasil e que não foram frutíferas na apuração da ilegalidade cometida, elas então, essas ações, elas demonstraram o esgotamento das vias internas como requisito de admissibilidade junto ao Sistema Interamericano. Também foi destacado aqui que o Arley José Escher ingressou com uma ação reparatória de danos morais em face do Estado do Paraná e ele foi condenado a R$25 mil, uma sentença confirmada em 2011. Por outro lado, um herdeiro de uma das vítimas ingressou com uma ação também, mas ela foi julgada improcedente. Vou falar agora sobre dispositivos internos que foram violados e também, em seguida, dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos também violados nesse caso. Dispositivos internos foram a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 10 e 12, que determinam que são invioláveis a intimidade, vida privada, a honra e imagem das pessoas, bem como o sigilo de comunicações telefônicas, salvo no caso de ordem judicial, para a instrução de investigação criminal. Também houve uma violação do artigo 144 da Constituição Federal, que distribui a competência entre as polícias civis e militares. Em razão aí do procedimento de interceptação telefônica, nesse caso, ter sido realizado pela Polícia Militar, houve uma violação de competência, pois essa atividade ela deve ser realizada pelas polícias civis. A atividade de apuração de infrações penais e a função de polícia judiciária. Também houve uma violação da Lei 9296 de 96, que trata sobre a interceptação telefônica. O artigo 5º dessa lei impõe que a decisão judicial que autoriza a interceptação telefônica ela deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. Deve ser dada ciência desse procedimento ao Ministério Público, o que não aconteceu também nesse caso. A interceptação deve ser realizada em autos apartados, preservando-se o sigilo das diligências, das gravações, e que constitui um crime a interceptação telefônica sem autorização judicial, o que também aconteceu nesse caso. Houve uma linha telefônica que foi interceptada sem autorização judicial. Então, a decisão da juíza não foi fundamentada, não houve ciência do Ministério Público, não foi preservado o sigilo necessário aí para as gravações e, então, ocorreu aí um crime de interceptação telefônica sem autorização judicial. Então, os dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos que foram violados. O artigo 1º impõe a obrigação de todos os Estados de respeitarem os direitos da Convenção. O artigo 2º, o dever de adotar as disposições do direito interno para evitar ou apurar essas violações. As restrições de direitos somente devem ocorrer de acordo com as leis internas de cada país.
devem ser asseguradas garantias judiciais e a proteção judicial contra atos que violem esses direitos. E de maneira mais específica, em relação ao caso estudado, houve a violação aí dos artigos 11 e 16, no tocante aí ao direito à honra, à dignidade, a garantia contra a ingerência arbitrária na vida privada e o direito de liberdade de associação. A questão da interceptação telefônica poder ou não ser feita pela Polícia Militar é polêmica no Brasil, com divergências na doutrina e na jurisprudência. Nós vamos encontrar decisões que entendem que a Polícia Militar pode fazer interceptação telefônica, com a justificativa de que, com o aumento da criminalidade, quanto mais órgãos estiverem atuando nesse trabalho, melhor para a sociedade. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento aos colegas de curso, ao professor Vladimir e, em especial, aos meus companheiros de grupo, Paulo, José Renato e Vanessa, pela presteza com que diligenciaram nessa empreitada, nesse trabalho de apresentação a todos vocês. Como o José Renato já fez uma introdução, penso ser cabível, nesse momento, ilustrar aos colegas quais foram os artigos dentro da Convenção que foram acatados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e quais os artigos foram suscitados para que fossem aceitos pela Corte pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro artigo que foi violado, no caso Escher versus outros, foi o artigo 1º, já o primeiro artigo da Convenção. Esse artigo diz que os Estados-partes comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza. Então, o artigo 2º, que também veio a ser reconhecido como violado, é um artigo mais hermenêutico. Ele diz que, para os efeitos desta convenção, pessoa, a interpretação de pessoa é a interpretação de todo ser humano. O artigo 8º, também violado, é muito importante dentro deste processo, que diz que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. O artigo 11º, também violado, trata da proteção da honra e da dignidade. O inciso 1 diz que toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e o reconhecimento de sua dignidade. Essa questão da dignidade, efetivamente, nós sabemos que a dignidade é um princípio que irradia suas consequências dentro dessa forma de irradiar seus valores. A dignidade também comporta aí o direito à intimidade, que foi amplamente violado nesse caso em concreto. O inciso 2º do artigo 11º é importantíssimo, que diz que ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada. Inciso 3º, toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Então, quando nós percebemos que, nesse caso, houve uma escuta, que pode-se dizer clandestina, pela forma como foi primeiro requerida pela Polícia Militar, depois deferida pela juíza, de maneira genérica e sem fundamento, nós podemos aí aferir que essa escuta era uma escuta clandestina, que violava, evidentemente, esses artigos, dentre eles de proteção à dignidade, à privacidade e à honra. O artigo 28, artigo conhecido como cláusula federal, também foi violado no caso em concreto, né? Foi ainda alegado pela comissão em seu relatório, uma coisa que eu acredito ser importante, um argumento de relevância jurídica, que as medidas decretadas pela juíza Elizabeth Carter, elas podem ter a máscara de combater o crime, mas o liame
entre se combater o crime ou criminosos e converter essa medida em um instrumento de perseguição, um instrumento de espionagem, é muito tênue. Por exemplo, no caso em concreto, foi requerido apenas a interceptação da linha telefônica de uma organização, a Coana, não havendo sequer requerimento para interceptação da organização ADCOM. E mesmo assim, essa segunda organização sofreu a devassa aí de sua privacidade. Ademais, notou a comissão que a autorização da juíza Elizabeth Katter foi absolutamente ilegal pelo fato de que foi genérica, não é? Para se afrontar um direito aí tão importante, tão guarnecido por diversos tratados, inclusive pela Constituição Federal do Brasil, não se pode, através de uma decisão genérica, se imiscuir aí na desnecessidade de fundamentar. É preciso que seja individualizado o caso para que seja guarnecido o direito à intimidade dos proprietários da linha ou de qualquer cidadão e cidadã. E mais, também se negou a destruição das 23 fitas, não é, que foram inclusive vazadas de maneira a insuflar o povo do estado do Paraná contra os movimentos de terra, os movimentos sociais de terra. Então, essa negativa do Estado aí feriu, de acordo com a Corte, esse artigo, acatando, então, o argumento emanado pela comissão. Agora, tratando dos requerimentos e pedidos indenizatórios. A comissão asseverou que as vítimas passaram por sofrimentos psicológicos, em razão da abrupta intromissão e invasão de suas vidas e intimidades, além de sofrer a injustiça de negativa da Justiça do Brasil e do Paraná em verificar o óbvio e corrigir esta prática que recaiu sobre as vítimas. Pugnou a comissão, então, pela indenização de $50 mil para cada vítima. A Corte. A comissão ainda requereu, o que é muito importante, que a condenação do Brasil fosse publicada por ele mesmo no Diário Oficial, bem como em jornal de grande circulação, brasileiro e outro do Paraná. A sentença, que fosse publicada a sentença em sua parte resolutiva, bem como a medida de satisfação. E ainda a comissão requereu que o Estado brasileiro adotasse medidas destinadas para a formação dos funcionários públicos brasileiros, relativamente ao limite das funções investigativas e no que tange ao direito de privacidade dos cidadãos brasileiros. Como já indicado pela Corte em situações anteriores, as custas e os gastos eles estão compreendidos dentro do conceito de reparação, que está consagrado no artigo 63.1 da Convenção Americana. A comissão, então, solicitou ao tribunal que ordenasse o Estado brasileiro ao pagamento das custas e gastos razoáveis e necessários, devidamente provados, na tramitação deste caso, tanto no âmbito interno como perante o sistema interamericano. É isso, pessoal. Agradeço e passo a palavra ao meu colega Paulo. Um abraço. Como sabemos, a comissão ela tem o poder de investigar e tentar a conciliação com o Estado. Mas, não havendo essa conciliação, a comissão apresentou o caso à Corte. E nessa apresentação do caso à Corte, ela alegou violação dos artigos 8, 11, 16, 25 e 28 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Após a submissão do caso à Corte, o Brasil foi notificado dia 6 de fevereiro de 2008 e nomeou o jurista Roberto Figueiredo Caldas como juiz ad hoc, como garante o artigo 55 da Convenção Americana, o direito de um dos juízes ser da nacionalidade do país que está sob júdice. E no dia 3 de dezembro do mesmo ano foi realizada uma audiência pública em que foram inquiridos vários testemunhas e peritos, nomeados tanto pelo Estado como pela comissão. Já na audiência pública, as partes apresentaram suas alegações finais orais. Entretanto, para que o processo fosse mais organizado, também em janeiro de 2009, a comissão, os representantes do Estado brasileiro apresentaram suas alegações finais escritas. Na ocasião, por solicitação da Corte, trouxeram a legislação vigente à época, a jurisprudência aplicável ao tema, e bem como esclarecimentos sobre andamento de habeas corpus, mandado de segurança, ação ordinária, recurso ordinário constitucional e, por fim, também em maio de 2009, o Núcleo de Direitos Humanos da FGV apresentou uma petição esclarecendo
o mecanismo como se dá a utilização de recursos internos, tanto pelas vítimas como sua conformidade com a jurisprudência nacional e internacional. Ao apresentar sua petição perante a Corte, o Brasil suscitou diversas exceções preliminares. A primeira delas é uma exceção de intempestividade, dizendo respeito a uma petição dos representantes, cujo prazo findava num domingo e a petição foi juntada numa segunda-feira. Embora a Corte desse razão ao Brasil dizendo que deveria ser respeitado o prazo, ainda que num dia não útil, ele diz que isso não dizia respeito à admissibilidade do caso perante a Corte e conheceu da argumentação por conta dos diversos dilações e prorrogações de prazo durante o trâmite do processo. A segunda exceção preliminar diz respeito ao artigo 28, que o Brasil afirmou que isso não foi ventilado durante o trâmite perante a comissão, mas a Corte rejeitou isso porque a questão foi suscitada pelo próprio Brasil ao alegar dificuldade de comunicação com o Estado do Paraná. No final da sentença, se verá que isso não representou um grande problema porque a Corte não reconheceu violação ao artigo 28 da Convenção Americana. Por fim, o Brasil alegou a falta de esgotamento de recursos internos para o trâmite do caso. Essa foi a exceção preliminar de maior desdobramento na sentença, mas ela também foi rejeitada. Inicialmente, o Brasil alegou que não cabia às associações vítimas ajuizarem mandado de segurança e sim habeas corpus, mas pelo conhecimento da legislação interna chegou-se à conclusão que o caso definitivamente não era de habeas corpus, porque não havia risco de locomoção a quem quer que seja, e que sim, era caso de mandado de segurança. E não havia necessidade de interposição de ação ordinária no caso concreto, bem como a questão do trâmite penal em relação aos supostos infratores. A Corte Interamericana entendeu que isso não ocorreu num tempo hábil e devido. Como vimos no começo da exposição, o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992 e reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana em 1998. Como os fatos se deram entre abril e julho de 99, não havia nenhuma disparidade ou divergência acerca da competência da Corte Interamericana. Dentre os elementos de convencimento analisados pela Corte são documentos juntados durante o curso dos trabalhos da Comissão e da Corte, prova testemunhal, tanto testemunhas que foram até notários no Brasil e juramentaram suas declarações, quanto aquelas que foram até a audiência pública, serem ouvidos ao vivo, e 3 peritos. O Dr. Sérgio Sauer foi nomeado pelos representantes para explicar como é o cenário dos conflitos agrários no Brasil. O saudoso jurista Luiz Flávio Gomes foi elencado pela comissão para esclarecer quais eram os limites da lei de interceptação telefônica. E a ministra Maria Tereza foi escalada pelo Brasil para dar esclarecimentos sobre o ordenamento jurídico sobre recurso ordinário constitucional, mandado de segurança, habeas corpus, ação ordinária e, com a concordância de todos os membros da Corte, também sobre a lei de interceptação telefônica. Ao iniciar o julgamento dos fatos em si, a Corte lembra que existe uma sequência fática incontroversa. Dia 5 de maio de 99, a Polícia Militar do Estado do Paraná pediu a interceptação telefônica para a juíza Cáter. Na mesma data, numa simples anotação na margem da folha, ela registrou R.A.Defiro, sem nenhuma fundamentação. No dia 12 de maio, a Polícia Militar pediu a interceptação telefônica de nova linha telefônica e o procedimento foi idêntico. Após isso, encerrados os trabalhos de interceptação telefônica, não foi enviado nada para a Polícia Civil e nem para o Ministério Público, mas foi divulgado variado conteúdo das interceptações telefônicas, tanto no Jornal Nacional, como numa coletiva de imprensa dada pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. Somente em maio do ano seguinte é que o Ministério Público teve a primeira vista dos autos de interceptação telefônica. Após a vista dos autos em maio de 2000, em setembro de 2000, a promotora de justiça atuante naquela comarca pediu o reconhecimento da ilegalidade de todas aquelas interceptações telefônicas e a destruição do seu conteúdo. Entretanto, 2 anos depois, já com o caso tramitando perante a comissão,
a juíza Cater rejeitou in totum a argumentação do Ministério Público, mas, para evitar maiores controvérsias, determinou a destruição do material. Analisando as violações atinentes ao artigo 11 da Convenção Americana, a Corte fez algumas ponderações muito importantes. A primeira é de que, embora a interceptação telefônica não tenha sido expressamente prevista na época da Convenção, por falta de tecnologia suficiente para se imaginar aquilo, ela concluiu que está englobada no artigo 11 a violação da intimidade, da privacidade por meio de interceptação telefônica clandestina. Ela também lembrou que o direito à privacidade, à intimidade, não é um direito absoluto, mas que o Estado precisa de uma justificativa idônea de um procedimento lícito para chegar até essa interceptação. E, por fim, ela elencou 3 requisitos essenciais para que haja uma interceptação telefônica rígida. A primeira é de que ela esteja prevista em lei, a segunda é de que ela persiga um fim legítimo, e a terceira é de que ela seja idônea, necessária e proporcional. Faltando qualquer um desses requisitos, a interceptação da ligação telefônica é clandestina. Ao analisar os requisitos da lei de interceptação telefônica, a Corte reconheceu um avassalador número de desrespeito aos requisitos legais. Em relação ao artigo 8º, ao artigo 1º e 8º, ela lembrou que não houve indicação de nenhuma investigação e nenhum processo atinente àquela possível interceptação. Lembremos que a interceptação telefônica ela não pode ser feita quando existem outros meios de se alcançar aquela prova, que é exatamente também o que se busca no artigo 2º e 4º, que também foram desrespeitados, porque não havia nem indício de autoria, nem indício de crime, e muito menos a indicação da impossibilidade de se alcançar aquela prova por outro meio. Quanto ao artigo 3º, a Corte lembrou a impossibilidade da Polícia Militar requerer a interceptação telefônica sobre possíveis ilícitos penais civis. Em relação ao artigo 5º, ela lembrou que não havia nem fundamentação na decisão, nem a forma de execução e nem o tempo limite para aquela interceptação. Em relação ao artigo 6º, a Corte lembrou que o Ministério Público só foi comunicado da interceptação telefônica mais de 1 ano após sua finalização, algo completamente contrário à lei. E, por fim, em relação ao artigo 10, ela lembrou que houve uma divulgação abusiva tanto no Jornal Nacional como em coletiva de imprensa. Em relação ao artigo 16, a Corte entendeu que sobre um falso pretexto de se investigar crimes graves, como o homicídio de uma pessoa e possível corrupção em dinheiro público destinado àquelas associações, foi determinada a interceptação telefônica dos membros da associação. Entretanto, destacou que isso nunca fez parte dos relatórios da Polícia Militar e lembrou de uma coincidência de que o Estado do Paraná, naquela mesma época, buscava desocupação de terras ocupadas pela MST e que isso denota um indício de uso político da interceptação telefônica completamente inadequado e vedado pela Convenção Americana. Em razão disso, reconheceu que a ação do Estado brasileiro viola o artigo 16, que garante a liberdade de associação. Em relação à violação do artigo 8 e do artigo 25 da Convenção Americana, que dizem respeito a garantias judiciais e proteção judicial, a Corte lembra que o dever de investigar é uma obrigação de meio e não de resultado. Então, não há como garantir que haverá uma condenação no futuro. Entretanto, não basta a simples existência de recursos formalmente previstos, ações formalmente previstas, para que eu fale que não houve violação. É preciso que o Estado dê utilidade, empregue todos os meios necessários para que aquilo alcance um grau de concretude maior. Em termos gerais, a motivação das resoluções, a motivação de decisões judiciais é da essência vinculada à correta administração e credibilidade das decisões jurídicas. Por fim, em relação à violação do artigo 28 da Convenção, a Corte entendeu que o Brasil não utilizou da cláusula federal como justificativa, como escusa para uma violação de direito humano, mas simplesmente como uma explicação quanto à sua dificuldade de comunicação com o Estado do Paraná, e não reconheceu, portanto, violação da cláusula federal do artigo 28.
Após condenar o Estado brasileiro por violação do artigo 11, artigo 16 e parcialmente em relação ao artigo 8 e 25, a Convenção determinou várias reparações às vítimas. Primeiro, havia um pedido de reparação de danos materiais, porque as pessoas interceptadas eram pessoas que plantavam arroz e houve uma turbulência absurda na vida delas e elas alegavam ter sido impossibilitadas de plantar por 5 anos. Mas a Corte reconheceu que não havia elementos de convencimento suficiente acerca desse prejuízo e não fixou dano material para essas pessoas. Em relação aos danos imateriais, que nós comumente chamamos de danos morais no Brasil, houve a determinação de indenização de $20 mil para cada pessoa. E também houve determinação de custos e gastos de pagamento de $10 mil para todas as vítimas, e aí foi rateado, eram 5 vítimas, foram $2 mil para cada, por conta de custeio de participação de audiência pública, posterior supervisão do processo. Houve também a determinação de publicar a sentença tanto no Diário Oficial, como jornais de grande circulação, sites do governo federal e do governo do estado do Paraná, e também a obrigação de investigar a autoria da quebra de sigilo que deu origem. Por fim, em relação ao cumprimento de sentença, a Corte supervisionou o cumprimento e concluiu que no ano de 2010, com a edição do decreto 7.158, ordenando o pagamento de $22 mil a cada uma das vítimas, o Estado cumpriu a obrigação de pagar danos imateriais e custos e gastos. Em relação à publicação de sentença, houve publicação no Diário Oficial, no jornal O Globo, no jornal Correio Paranaense, bem como em diversos sites, tanto da esfera federal quanto estadual. Então, a obrigação de cumprimento de publicação da sentença também foi cumprida. A única obrigação estabelecida pela sentença que houve um certo problema foi em relação à obrigação de investigar a quebra de sigilo, porque o Ministério Público concluiu que, como havia ocorrido a prescrição, não havia interesse estatal na investigação. E a Corte concluiu que, embora isso fosse uma violação de direitos humanos, não era uma violação de tanta gravidade a fim de dar a sentença por não cumprida. E deu a sentença por concluída, sendo esta a única sentença contra o Brasil definitivamente cumprida. Muito obrigado a todos. Até mais. E assim nós finalizamos a nossa apresentação com a síntese das principais datas que ocorreram no caso Escher e outros versus Brasil. O fato ocorreu entre maio e julho de 1999. Então, portanto, depois da aceitação da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos por parte do Brasil. A denúncia foi oferecida perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no dia 26 de dezembro de 2000, pela Rede Nacional de Advogados Populares e Justiça Global. A comissão admitiu o caso no dia 2 de março de 2006, expediu recomendações ao Brasil no dia 8 de março de 2007. Em razão do não cumprimento dessas recomendações, a comissão submeteu a demanda à Corte Interamericana de Direitos Humanos no dia 20 de dezembro de 2007. E a sentença da Corte foi proferida em julho de 2009, determinando aí uma indenização para as vítimas, cujo pagamento foi feito em abril e maio de 2010. Determinou também a publicação da sentença na imprensa e no Diário Oficial, que ocorreu em agosto, setembro e outubro de 2010. E a sentença também concluiu pela impossibilidade de apuração dos fatos na esfera criminal e civil pela prescrição. Diante do cumprimento dessa sentença, esse cumprimento foi declarado, então, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 19 de 6 de 2012. Pela pesquisa que o grupo realizou no site da Corte, essa sentença consta como lá a única sentença que foi integralmente cumprida pelo Brasil, sentenças aí proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.